Gênesis capítulo 6, versículo 5. Esse é o tema da mensagem nessa noite. E com certeza, no nome de Jesus, depois da palavra, você vai entender que o Espírito Santo, nessa noite, vai revelar para você em nome de Jesus. Sou muito grato, por Deus, pela minha esposa, que tem sempre me acompanhado. Esses 29, já aprendi, tá? 29 anos, e esses 29 anos, ela tomando conta dos seus filhos lá em cima. Então é motivo de orar por ela. Nós estamos ficando velhinhos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então eu sou muito grato por isso, em nome de Jesus. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. Olha só. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal tudo, desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o coração. Versículo 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito isso. Pode sentar no seu lugar, por favor. Mas foi interessante, né? Quando é culto da família, só começa a administração dessa forma. Mas para a gente chegar aonde Deus quer revelar para você, nós temos que vir aqui. Nesse texto, irmão, é algo muito forte que eu achei, que eu encontrei nesse texto. A maldade do ser humano estava muito. A coisa estava totalmente desordenada, desorganizada. E todo mundo aqui sabe, irmão, que Deus é um Deus organizado. Deus que você tem vindo buscar, Ele é um Deus organizado. Ele nunca vai deixar as coisas de qualquer maneira. Ele nunca vai deixar nós desorganizados, porque não é da vontade dele. Então o texto é muito claro. No versículo 5, o Senhor viu a maldade do coração do homem. E agora Deus, irmãos, Ele toma uma decisão muito ríspida, uma decisão que provavelmente Ele não queria tomar, porque a decisão de Deus para o homem não era destruir o homem, não era criar o homem e destruir o homem, era que o homem se multiplicasse. Enfim, o propósito dele se cumprisse na vida das pessoas. Mas a maldade do homem, do coração, do pecado, da corrupção, fez com que, antes que a coisa agradava ou se agravasse, Deus tomou uma decisão muito séria: exterminar o homem. Porque a criação que Ele fez estava caminhando na direção contrária do que era a vontade de Deus. Passe comigo em nome de Jesus. Que eu possa caminhar na vontade do Senhor. A corrupção estava muito grande. A maldade no coração do homem estava... A coisa estava tão desorganizada ao ponto de Deus exterminar. Mas o texto também fala que a coisa não foi assim de qualquer maneira. Deus não terminou, Deus não exterminou a humanidade naquela época de qualquer maneira.
Deus deu um prazo para eles. Deus ele deu um prazo para que as pessoas entendessem o propósito de Deus e deixassem de fazer aquilo que estava entristecendo o coração de Deus. Mais na frente aqui, vai nos dizer, no versículo 8: porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. E Noé tinha família, tinha esposa e filhos. E Deus se revela para Noé dessa forma. E se coloca, porque o plano de Deus, Noé, não volta atrás. Que Deus prometeu, vai cumprir. Se é hoje, se é daqui 10 anos, sei lá quanto tempo vai acontecer, mas vai se cumprir. Se o plano de Deus, se a promessa do Senhor aqui, no nosso meio, não só um, mas todos que estão aqui, sejam ganhadores de alma, isso vai acontecer. Vou repetir. Se a promessa do Senhor é que as pessoas que se encontram aqui nessa noite sejam ganhadores de almas para o reino de Deus, isso vai acontecer, irmãos. E não adianta, não vai adiantar. Não vai adiantar nós fazermos como Jonas. Deus manda Jonas para um lugar e ele vai para o outro. E Deus, você está me achando de bobo, né? Está achando que eu não estou vendo nada, né? Está achando que eu não estou vendo. Você vai para onde eu mandei. Voltando aqui no texto, então agora a Bíblia fala que Deus olha e vê Noé. Noé é um homem justo, reto, íntegro, e vivendo no meio daquele povo corrupto. Um povo, como o texto fala, tinha maldade no coração, e com isso outras coisas mais iam se acarretando. Então as coisas estavam muito complicadas, e Noé e a sua família vivendo ali naquele meio, mas nem assim ele se corrompeu. Mesmo assim ele se manteve firme. Irmãos, independente do que tenha acontecido, aonde você trabalha, aonde você, a vizinhança, enfim, todos, independente do lugar que você convive, você tem que ser uma pessoa diferenciada. Glória a Deus. Porque as pessoas, irmãos, eles estão esperando você. E a salvação dessas pessoas, primeiro Deus, depois é você. Noé, Deus olha e vê Noé, um homem limpo, reto, e além de tudo ele andava com Deus. E as coisas aconteceram, ele ali, e ele ali. Até com isso Deus revelou para ele: por isso aqui, vem cá, Noé, vem cá, você vai construir, eu vou destruir a humanidade, porque tudo que eles estão fazendo estão me entristecendo. Mas não vai ser dessa forma. Vou acabar. Eu vou dar uma oportunidade para eles. E essa oportunidade vai partir de mim, mas eu agir em você. Você vai construir uma arca, como toda a história, todos aqui que já conhecem. Construiu uma arca e foi ministrar. O projeto de Deus, irmão, é não destruir a humanidade. Por isso que a igreja do Senhor, ela está aqui na terra. Por quê, pastor? Porque ainda tem pessoas da minha família que tem que aceitar a Cristo. Tem pessoas da sua família que tem que aceitar a Cristo. Amém, gente? Amém. Quem quer falar amém? Amém. Mas depende de quem? Dos Noé que estão aqui. Eu, você. A promessa, a proposta de Deus era destruir. Sim. Mas não seria de qualquer maneira. Sim.
chama Noé. E as coisas foram fluindo da forma que da vontade de Deus. Ele começa a fazer tudo que Deus mandava. Hoje em dia está difícil isso. Hoje em dia o ser humano é nós mesmo. É difícil você fazer tudo que Deus manda. Mas nós temos que nos esforçar um pouco mais em fazer o que Deus manda. Deus falou contigo, vai no culto hoje. Hoje é culto da família. Você obedeceu. Você obedeceu. E você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Então, no capítulo 7, andando um pouco, disse o Senhor, depois que agora estava tudo já encaminhado. Pastor, quanto tempo durou? Assim os estudos falam 120 anos. Aqui no nosso meio não tem pessoa dessa idade. Eu estou na minha idade, tá? É fácil fazer a conta, eu estou na minha idade. Então, 120 anos, Noé, pregando, falando, se converter. Eu tento imaginar a cena desse homem indo nas casas das pessoas, dos parentescos, de vizinhos, de colegas, enfim, de pessoas, e falando o que Deus tinha revelado para ele que iria acontecer. Provavelmente, isso é certo. Sabe o que é certo? Porque quem entrou na arca só foi Noé e sua família. Então, mas ele não perdeu tempo. Irmão, quando você prega para alguém, quando você fala de Jesus Cristo para alguém, você comenta para alguém, você não está perdendo seu tempo. Pelo contrário, você está ganhando. Então agora aquele homem, ele começa a agir dessa forma, e a arca sendo construída. E pessoas, com certeza, zombando dele. Porque já era de idade, irmão. Noé já tinha mais, segundo os estudos, 500 anos. O homem já estava. Então a coisa não era de um momento, a oportunidade daquele povo era aquela. Porque a promessa de Deus, a proposta de Deus era o quê? Entrasse na arca. Agora quem ficasse de fora ia ficar. Um certo dia Jesus pregando, e de pregar o evangelho a toda criatura. A igreja está ministrando. Aquele que crê e for batizado será salvo. Eu imagino Noé expressando dessa forma. Pessoal, a turma. Mas a turma era corrupta, cara. Eles não queriam nem saber o que Deus estava falando, deixou de falar. Eles queriam viver naquela farra. E Noé falando, ó, Deus vai mandar um dilúvio e vai exterminar a humanidade. Mas tem uma oportunidade. Estamos construindo uma arca. E quando essa arca estiver pronta, a chuva vai começar a descer. Nas palavras de hoje, o Evangelho nos mostra que Jesus ele vai voltar e vai levar uma igreja preparada. Eu estou sendo preparado. Você está sendo preparado para morar no céu. Mas não é somente isso. Tem algumas coisas que temos que implantar na nossa vida, algumas regras, algumas decisões que temos que tomar, irmãos. Muitas pessoas já tomaram essa decisão. Hoje, o Marcos, mais conhecido como Marcão, tomou essa decisão. No próximo domingo, o Guerreiro tomou essa decisão. Gente, chega um certo momento, não tem como
fugir da presença de Deus, não. Para onde eu irei? Para quem eu irei? Que só tu tem a palavra da vida eterna, não. O caminho é esse. A hora é essa. E Noé, filho, Noé e a sua família, filho. Muitos das nossas não estão aqui. Fala comigo. Mas eu tenho que estar aqui. Eu tenho que ser um Noé. Por que Deus viu Noé naquelas qualidades? O caráter, a conduta, o comprometimento com as coisas de Deus. Isso aí leva as outras pessoas a crer. O testemunho. Isso aí leva as outras pessoas a acreditar. E quando você passa a crer na palavra, Deus começa a operar. Você quer fazer um teste? Crer. Porque quem pode, eu não posso ver, mas o seu coração, Deus conhece. Então, quando uma pessoa ele crê, ele sabe que o milagre vai acontecer, e com isso a igreja vai caminhando. A igreja está num processo de caminhar. Para onde, pastor? Até a volta de Cristo. O propósito da igreja é esse. A igreja do Senhor não é ficar aqui na terra para sempre. A promessa do Senhor, Ele vai voltar. Eu vou levar vocês para mim mesmo, aonde eu estiver, estarás vós também. Acabou, não teve muita conversa. Você crê? Então faça aquilo. Então Noé, ele creu tanto tempo que chegou o momento. Quem entrou na arca, fora os animais, Noé e sua família, meu filho. Noé foi ao ponto de passar muitas adversidades, luta, claro não. Porque você viver num mundo corrupto, num mundo que as pessoas estão cheias de maldade no coração, num mundo que as pessoas, eu imagino que na igreja não é assim. Se o irmão vence, eu dou glória a Deus. Se a irmã está conquistando, glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Mas no mundo não é assim. No mundo, se você conquista algo, o diabo já usa o outro, sai. Vai ver que está roubando, vendendo droga, fazendo um monte de coisa. Mas na igreja não. Na igreja, quando há conquista, a igreja fica feliz. Eu fico muito feliz quando alguém chega para mim com um testemunho de conquista. É sinal que Deus está operando. Deus está preparando o povo a morar no céu, irmão. Enfim, capítulo 7. Diz o Senhor a Noé: chega, entra na arca, tu e tua casa. Eu reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Palavra dura, né, irmãos? Para quem entende, irmão. Palavra dura. Põe-o diante de ti, bênção e maldição. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer com tudo que nele é escrito, vai tomar posse de bênçãos. Uma outra coisa importante, temos que entender: não é porque tudo vai ficar, só a igreja, o ser humano vai subir, e você não pode conquistar aqui na terra. É direito seu, é direito meu. Mas para isso, as minhas conquistas não podem estar aliançadas com coisas corruptas, com coisas que não agradam a Deus.
Mas é direito. Direito. Nós conquistamos aqui na terra. Mas não amar aquilo nós conquistamos. Eu não posso amar a Deus, uma coisa, um objeto, mais do que a Deus. Porque a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao seu próximo como a ti mesmo. Não entra na a história, você já sabe. Entrou na arca, acabou. Não teve como quem estava lá dentro sair e quem estava lá fora entrar. Coisa séria, irmãos. Como foi nos dias de Noé, o dilúvio veio. A promessa de Deus se cumpriu, porque a palavra de Deus, o que Deus fala, não volta atrás. Quando Deus, com certeza, já estabeleceu algo para a sua vida, de ganhar algo para o reino, de ser um pastor, de ser uma pastora, fala amém, de ser um pastor, de ser uma pastora, as irmãs também, dos homens ser pastor, dos homens, e das mulheres ser pastora. Irmãos, os homens falaram um amém bem baixinho ali, mas Deus ouviu, tá? Eita glória. Mas enfim, só para descontrair, que eu estou vendo a igreja séria, que é assim mesmo. Tem momento de nós nos divertirmos, de conversarmos, mas quando é a palavra, uma coisa é séria. E essa palavra que vai nos levar para o céu. Então nós temos que entender isso. Noé entra com a família. Entrou. E eles só escutavam os gritos lá fora. O povo ficou doido. Mas não tinha como mais. Vai ter um dia, que não vai ter jeito. Não é o pastor que vai abrir uma frestazinha na arca e puxar o filho. Não. Não vai ser o irmão, a irmã dele. Lá naquela janelinha. Não vai ter jeito. Com Deus você não acha, você não arruma jeitinho. Com Deus é sim, sim, meu irmão. Quer morar no céu? Aceite a Cristo como o único suficiente salvador da tua alma, irmão. Porque a alma está em você. A minha eu creio que está salva. Ah, pastor, você é pastor, não. Não, irmão. Vamos ter que cuidar para que isso aconteça. O pastor, pastora, levitas, as pessoas que já aceitaram a Cristo, ele está tendo o direito. Mas vai depender dele ainda. Porque a volta de Cristo não foi estabelecida um dia e nem uma hora. A volta de Cristo é os sinais que iriam acontecer. Nação contra nação, reino contra reino, a iniquidade do ser humano ia aumentar. Irmãos, nós estamos vendo tudo isso aí. Só não vê, não observa aqui, não está desatento. Quando eu e você, nós estamos atentos, nada me impede de vir para a igreja, nada me impede de aceitar a Cristo, nada me impede, porque a igreja ela caminha, não é um passo largo, não. É tudo dentro do propósito de Deus. É caminhando, é caminhando. Quer chegar na terra prometida? Caminha para frente. Quer tomar posse da terra prometida? Caminha para frente. Quer ser salvo? Caminha para frente. E assim as coisas vão acontecendo, irmão. Nunca retroceda. Nunca volte atrás. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido. Olha o que Deus reconheceu, irmão. Não foi homem, foi
próprio Deus, ele reconheceu a conduta de Noé. Deus conhece cada um que está aqui. Deus conhece o meu coração. Deus conhece você. Deus sabe o que precisa ser mudado. Mas não é eu que tenho que falar. O que eu tenho que fazer é pregar a palavra, é pregar a salvação, é pregar o reino de Deus, é pregar que Jesus está voltando, é pregar que Jesus está voltando e Ele vai levar uma igreja preparada e remida pelo sangue do Senhor. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que instruir as pessoas. Pastor, ele tem que instruir as pessoas a ir para o céu. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares de macho e sua fêmea, mas todos os animais imundos, um par com macho e uma fêmea. Também as aves dos céus, pares macho e fêmea, para se conservar sementes sobre a face da terra. Até mesmo Deus vai organizar. Ele falou: você vai pegar um casal para quando passar o dilúvio, quando as águas, eles vão reproduzir, porque animal tem família também, gente. Para reproduzir, porque se não reproduz, se não leva, como é que vai ficar? Aí vem o dilúvio. Irmãos, é o momento que nós entendemos o propósito de Deus na sua vida. Mateus, ele está agora, hein? Então, irmãos, é isso que nós temos que entender, é isso que você tem que entender. Paulo fala assim: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Antes de eu aceitar a Cristo, eu ouvia falar que agora não pode fazer nada, realmente. Nem tudo eu posso fazer. Mas se eu quiser fazer, eu posso também. Mas tudo que eu não posso fazer, se eu fizer hoje, o que está me esperando não é o céu, é o inferno. Amém, gente? Amém. Deu para entender? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Mas se eu fizer tudo que não me convém, eu também posso fazer. Mas quem vai estar me esperando, irmão, não é os anjos de Deus, não. É os anjos do capeta. Para falar mais um. Então, irmão, nós temos que saber o que nós decidimos ou não. Morar no céu ou no inferno? Porque no inferno você não mora, né? No inferno não é lugar de morar. No inferno é lugar de padecer. Fogo, enxofre, ardente. Mas no céu não. No céu é aqueles anjos. E os anjos. Vai, Guilherme, canta esse novo, por favor. Lá no céu. Mas é Bíblia. Não olha nem para um lado nem para o outro. Porque o meu alvo
E o seu alvo é Cristo. Se um dia Satanás, com toda a sua astúcia, com toda a sua malícia, com toda a sua maldade, falar no seu ouvido: sai da igreja, para com isso, isso é bobeira, sai, não dá ouvido para isso não. Isso é o diabo falando no seu ouvido: não sai, porque tem uma promessa para você, o céu. Tem uma promessa para você, o céu. Então, esses dizeres do diabo impedem a pessoa. Quantas pessoas nós conhecemos deixaram a presença de Deus por motivo banal, por coisa mesquinha? Irmãos, por isso que nós temos no nosso coração: juntos somos mais fortes, e os nossos olhos têm que estar no Senhor. Antes eu ouvia, hoje meus olhos veem o Senhor. Com essas atitudes, Deus vai fortalecendo a igreja, vai fortalecendo você. Você acha, irmão, um testemunho, quando uma pessoa aceita Cristo, passa pelas águas, isso aí nos fortalece, irmão. Isso aí nos fortalece a continuar. Porque se a pessoa aceitou a Cristo, ele batizou, aceitou a Cristo, ele está crendo na palavra, ele está crendo na instituição. Isso aí nos fortalece, nos dá mais força de continuar. É isso que eu passo para a igreja. Um pouco de experiência que a gente tem. Continua olhando para o alto, porque é do alto que vem a sua vitória. Jesus, ele vai vir do alto para buscar a igreja. Ele não vai vir de baixo, porque Jesus nunca teve baixo. Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele está sobre o trono de Deus, Ele está sobre a graça do Senhor. Então Ele nunca fica debaixo, Ele sempre está em cima. Quem está embaixo é o diabo com seus demônios. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Salva, Deus, salva a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a família do povo que se encontra aqui nessa noite. Traz eles para a tua casa, abre os olhos espirituais deles, Senhor, em nome de Jesus, mas através de mim e de você. Entenda isso. A responsabilidade é sua. Porque no nosso coração passa isso. Poxa, meu sobrinho podia vir para a igreja, meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, mas tudo tem um tempo determinado. A observância sempre vai haver. Noé e sua família foram salvos. Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foram salvos. O carcereiro, a família do carcereiro foi salva. Por que, pastor? Porque depois daquele momento que as portas do cárcere se abriu, Paulo e Silas, eles foram, ele curou as feridas, passou remédio nas feridas dos discípulos, e todos da casa foram batizados. Então a importância: você não é impedido de fazer nada. A igreja não é uma prisão, mas a igreja é um lugar de transformação. O que eu fazia, eu não faço mais. A conduta que eu tinha tem que ser diferente. Quem entendeu, fala bem? Amém. Que todos sejam abençoados cada dia mais. Vocês não vieram perder o tempo de vocês. Pelo contrário, vocês abriram esse momento, esse espaço para o Espírito Santo falar para você.
tem jeito. Nós nunca podemos desanimar dos nossos entes queridos. Noé não desanimou, Noé obedeceu. Amém, gente? Amém. Noé obedeceu, é o que nós temos que fazer, em nome de Jesus Cristo. Então, aqui ó, no versículo, capítulo 5, Deus me mostrou aqui agora, capítulo 5, versículo 32. Era Noé da idade de 500 anos. Então eu não estou mentindo. Deus me mostrou aqui agora. Um homem de 500 anos. Pregou mais 120. Foi salvo em nome de Jesus. Então a obediência, irmãos, a Deus, a palavra, ela vai te levar para um lugar, para o céu. Então nós temos que obedecer. Mas na frente vai falar que Noé fez tudo que Deus mandou. De todas as formas. De todo jeito, da forma que Deus quis, Noé fez. E nós, como seres humanos, vivendo também num momento de muita corrupção, de muita maldade no coração do ser humano. É o momento que nós entendemos que Jesus está voltando. Eu não me imagino, irmãos, eu ter esse direito, o meu ente querido ter o direito de não querer. Mas aí é a decisão da pessoa. A decisão da pessoa de entrar na arca ou não é sua, nem minha. Quem está entendendo, fala bem? A decisão de aceitar a Cristo é individual. É individual. Mas nós temos que estar expressando e falando, né? Cheguei no gaveiro e tal, porque o mulher está aqui com esse. Todo milagre tem aqui nesse lugar. Todos os milagres. Você é um milagre, mano. Vira uma pessoa que está desabando, você é um milagre de Deus. Pode falar para mim também, tá? Obrigado, você. Obrigado, vocês também são. Milagre. Não preciso. Deus não precisa provar nada para ninguém. Deus não precisa provar para mim que Ele é Deus. Só de eu estar aqui, eu sinto que Ele é Deus. Porque se eu não estivesse aqui, irmão, eu nem sei onde é que eu estaria. Se você não estivesse aqui, aceitado a Cristo, ou no processo de aceitação, tem algumas pessoas que estão nesse processo de aceitar Cristo, pastor. Mas eu aceitei. O processo que eu falo é de passar pelas águas, participar da mesa do Senhor, participar da comunhão. É assim. Então, em nome de Jesus Cristo, irmão, fica com essa palavra nessa noite. Eu quero orar por vocês. Mas, de uma certa vez, eu falei com o rapaz, não aqui da igreja. Ele mais não orou nada. Se tivesse orado, não estava passando aquilo. A oração nunca é demais. A oração ela tem a forma de ser feita. Não oreis como gentios, 1 hora, 2 horas, 3 horas direto, achando que aquilo ali vai resolver. Abre o coração e fala com Deus da forma que tem que ser. Então, nessa noite, vamos orar mais uma vez para a nossa casa. Amém? O nosso ente querido. Ah, pastor, mas meu filho não está nem recuperado com Deus, não. Você me pensa. Ah, minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, irmão. A igreja não tem como, a igreja não precisa questionar isso. A igreja tem que orar. Porque
momento certo, Deus vai resgatar, Deus vai